Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Está lá no Novo Testamento. Pedir para o Alisson colocar Hebreus capítulo 12, irmãos, na Revista e Atualizada. Procura essa versão aí para mim, Revista e Atualizada. Glória a Deus, aleluia. Hebreus capítulo 12. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, pode olhar ali na projeção, né? Amém. A palavra do Senhor diz assim, nós vamos ler apenas o versículo 1 e o versículo 2. 1 e 2. Portanto, também nós, visto que estamos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação, vergonha, e assentado à destra do trono, está assentado à destra do trono de Deus. Amém? Vamos ler mais uma vez? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação e vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te louvamos, exaltamos o teu santo nome, Pai, neste momento. E nós queremos, Pai, meditar na tua palavra, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai, na noite de hoje. Pai querido, em nome de Jesus, homens e mulheres entraram a esse local de culto nesta noite, e nós cremos, ó Pai, que uma palavra do Senhor, uma palavra revelada no nosso espírito, pode mudar, ó Deus, a nossa vida, a nossa história, a nossa trajetória, e é por isso que nós oramos, Pai, dependentes do Senhor, do Teu Espírito Santo, porque só o Senhor, ó Deus, pode falar, só o Senhor pode tocar, só o Senhor pode ministrar em nossas vidas. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, que um ambiente, Senhor, incrédulo, ó Pai, possa ser trocado por um ambiente de fé. Ó Deus, que em nome de Jesus não possamos estar apenas aqui fisicamente, mas com a mente em outro lugar, mas que estejamos aqui, ó Pai, de corpo, alma e espírito, dispostos, ó Pai, a ouvir o que o Senhor nos diz. Pai querido, em nome de Jesus, que possamos ouvir a Tua voz, e que esse momento e esse ambiente, esse local, que nós tenhamos, ó Deus, uma convicção que é mais um local onde nós podemos ouvir o que o Teu Espírito, ó Pai, diz à Tua igreja. Acalma o coração das crianças neste momento.
o coração dos nossos jovens e adolescentes, que haja uma atenção ao Senhor e à Tua palavra. É que nós oramos, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. No domingo passado, a irmã ministrou aqui no capítulo 11, né? No capítulo 11. E terminou a ministração na terça-feira, no capítulo 11. E eu quero continuar falando sobre esse tema tão importante da nossa vida, que é a fé. A fé. A Bíblia diz que nós somos o povo da fé. Por que nós somos o povo da fé? Porque nós cremos em algo que não pode ser palpado, como se coloca a mão sobre algo que está concreto. A não ser que o Senhor se revelar a nós, assim como fez com algumas pessoas específicas no Antigo Testamento. Nós cremos em um Jesus que nós não conhecemos pessoalmente, fisicamente. Nós cremos em uma história que a Bíblia relata que aconteceu há mais de 2000 anos, aliás, há quase 2000 anos atrás, quando Jesus foi crucificado e ele foi morto. E nós cremos que a vida de Jesus foi sem pecado, foi uma vida santa. E nós cremos que Jesus ele morreu pelos nossos pecados, mas muito mais, ele ressuscitou. E nós cremos porque ele ressuscitou e, como nós lemos, está assentado à direita de Deus. O dia que nós morrermos, nós também iremos estar com o Senhor na eternidade. Então, nós somos o povo da fé. Nós somos o povo que crê em coisas que muitas pessoas não acreditam. Mas a Bíblia nos fala que nós somos esse povo da fé, que em alguns momentos nós caminhamos, ou na maioria das vezes, na contramão do mundo. Quando você vai tomar um ato de fé, muitas vezes, se você contar para as pessoas que estão próximas, geralmente, se ela não estiver na mesma fé que você, ela vai te estimular a não fazer aquilo dali. Porque o que você está disposto a fazer, somente se faz pela fé. Não é pela lógica humana, não é pelo raciocínio humano. E o autor, ele diz assim, irmãos, que nós estamos rodeados. Nós estamos rodeados por uma nuvem grande de testemunhas. E qual é essa nuvem grande de testemunhas? São os heróis da fé do capítulo 11. E eu quero compartilhar com os irmãos 3 lugares para onde nós devemos estar olhando. Para onde nós devemos estar olhando. Alguém já disse que quem não foca em nada, dificilmente vai acertar alguma coisa. Então nós precisamos cuidar para onde nós estamos olhando. E esses 2 versículos, irmãos, ele vai falar de 3 lugares que nós precisamos estar olhando. Eu não sei se todos aqui já entregaram a vida a Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida, não abriu o seu coração para Jesus entrar, você precisa fazer isso ainda hoje. Porque essa é a decisão mais importante da sua vida, sabia? A coisa mais importante da sua vida que pode acontecer não é você ganhar uma casa, não é você ter uma família abençoada aqui nessa terra, não é você conquistar coisas aqui nessa terra. A coisa mais importante é você restaurar a aliança com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Isso é a coisa mais importante. Por quê? Porque isso determina o local aonde você vai passar a sua eternidade. A Bíblia diz que a vida do homem, quando muito boa, vai até os 70 anos. Depois é enfado e canseira. Alguns já estão enfadados e cansados antes dos 70.
mas a Bíblia diz que é depois dos 70, né? Se você cuidar bem da sua saúde, quem sabe depois dos 70 você vai estar enfadado e cansado. Mas a eternidade é um tempo em que nós vamos viver que é muito mais do que isso. Então você precisa entregar a sua vida a Jesus. Amém, irmãos? Agora você que já entregou a sua vida a Jesus. Você já entregou a sua vida a Jesus. Quando o escritor escreveu essa carta aos irmãos, os irmãos estavam passando por muita perseguição. Nós não sabemos, irmãos, graças a Deus, o que é perseguição. Nós não sabemos o que é perseguição. Nós não sabemos o que é morrer pelo nome de Jesus. Eu creio que ninguém aqui conhece uma pessoa que morreu por confessar Jesus. Alguém conhece? Ninguém conhece. Nós ainda não sofremos perseguição. Mas em alguns lugares, em alguns países, existem homens e mulheres que são perseguidos e são mortos. Nós ainda não passamos perseguição. Esses irmãos estavam sendo perseguidos. Muitos deles estavam morrendo. E aí, diante desse cenário de perseguição, de morte, alguns irmãos estavam voltando atrás. Estavam começando a pensar em abandonar Jesus, porque estava passando dias difíceis. E às vezes, irmãos, nós entregamos a nossa vida a Jesus, e aí vem a tempestade, vem o dia mau, vem o dia difícil na nossa casa, na nossa família, às vezes no emprego, e aí muitos decidem voltar atrás. Muitos decidem recuar, muitos decidem abandonar a fé. E aqui nós vemos o Senhor, Ele nos falando, no capítulo 11, olha, no capítulo 11 nós podemos dividir a fé sendo operada de duas maneiras. A fé que gera milagres e maravilhas, e a fé que faz o homem suportar a oposição, a perseguição e até a morte. Então, a fé que nós temos em Jesus, ela faz com que o mar se abre, amém? Mas também a fé que nós temos em Jesus faz com que homens sejam cerrados ao meio sem negar Jesus. Então, é uma fé, podemos dizer assim, uma fé que opera milagres e maravilhas, mas é uma fé que se eu tiver que morrer por Jesus, eu estou disposto a morrer por Jesus. É isso que nós vemos no capítulo 11. E aí no capítulo 12, o escritor, ele fala assim, e quando nós estamos desanimados, tristes, não sei se isso já aconteceu com alguém que está aqui. Pastor, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu comecei a caminhar, mas teve um tempo que eu fiquei triste, eu fiquei desanimado. E aí o escritor ele fala assim, olha, nós estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas. O Senhor ele está falando para nós, irmãos, olhe para os heróis da fé. Olhe para os heróis da fé. Olhe para a vida de Abraão. Olhe para a vida de Noé. Olhe para a vida de Moisés. Você está com problema familiar? Olhe para a vida de José. Você está vendo que há situações maiores que você? Olhe para a vida de Davi. Olhe os reis. Olhe os homens e mulheres que suportaram até a morte pelo nome de Jesus. E quando nós olhamos para a vida deles, nós somos reanimados. Somos reanimados. Esses homens e essas mulheres, elas nos inspiram. O irmão falou no início a importância do testemunho. Mas quando nós vemos, irmãos, esses heróis da fé, e nós meditamos nisso, nós entendemos que se esses homens e essas mulheres suportaram oposição tão grande, mas mesmo assim honraram o nome do Senhor, e muitos saíram dessas situações vitoriosos aqui na terra.
E outros que ainda que não saíram vitoriosos aqui na terra, mas alegraram o coração de Deus no céu, porque não negaram a fé. Então, olhe para esses heróis da fé. Eles venceram, e nós iremos vencer em nome de Jesus. Mas o texto continua, e agora eu não tenho que apenas que olhar para os heróis da fé. A Bíblia diz aqui, o escritor, ele, assim como o apóstolo Paulo, ele gostava muito de esportes. Nesse momento aqui, o império dominante era o Império Romano. Antes do Império Romano era ali a Grécia, os gregos. E nós sabemos que as Olimpíadas, elas nasceram na Grécia. Os gregos gostavam muito de esportes. O grego, ele tinha uma certa adoração pelo corpo. E os romanos também gostavam de esporte. E aí o autor, ele fala, ele dá um exemplo, ele usa aqui uma metáfora da vida cristã como uma corrida. Nós estamos, irmãos, em uma corrida. Nós estamos em uma corrida. E eu fico imaginando assim, no capítulo 11 fala que esses heróis da fé, eles não seriam aperfeiçoados sem nós. Eu imagino uma corrida de bastão, aonde alguém tem que passar o bastão para a próxima pessoa, para que essa pessoa continue correndo. E aí ela passa o bastão para a próxima pessoa que continua correndo. É como se os heróis da fé, no capítulo 11, que só tem homens e mulheres citado o nome de pessoas do Antigo Testamento. É como se eles falassem para nós, olha, nós corremos a nossa corrida, nós perseveramos, nós vencemos, e agora nós passamos o bastão da fé para vocês, e vocês continuem a história. Construa a sua história de fé. Construa a sua história de fé. Essa semana, na célula, eu comentei um pouco da morte do nosso irmão diácono da Primeira Igreja Batista de Cuiabá, irmão Círio Pinheiro. E assistindo online ali, o velório dele, e tantas pessoas, né, importantes na sociedade, estavam ali dando uma palavra de quem era aquele irmão. Ali estavam políticos, estavam ali representantes da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, dando a palavra, estavam ali gideões, várias pessoas da sociedade dando testemunho, os filhos, os 3 filhos, cantaram louvor ali no velório do pai, e muitos irmãos testemunhando e chorando da história que ele construiu naquela igreja e na sociedade. Foi uma pessoa muito atuante dentro da sociedade, né? E construiu a sua história de fé. E nós, irmãos, nós estamos numa corrida. Alguns dias atrás, um irmão estava pregando aqui, o irmão Hélio estava pregando aqui, e ele citou uma situação que ele passou em determinado lugar, que alguém perguntou para ele se ele ainda era crente. Em outras palavras, estava falando assim, você não já parou na corrida? Você não já desistiu da corrida? Né? E quando ele citou esse exemplo, a gente fica imaginando, né, o porquê que as pessoas fazem esse tipo de pergunta. E essa semana eu fui abastecer o carro, né, e a pessoa que foi abastecer o meu carro, eu conheço desde bem criança, mas há muito tempo eu não via. E aí também a pessoa me perguntou assim, há quanto tempo eu não te vejo? Você ainda é pastor? Né?
Aí, como já tinha dado a deixa do testemunho, né? Falei, agora vou falar aqui até o final da vida, né? E aí a pessoa ficou assim, aí eu conversei, evangelizei um pouco, convidei para o culto, disse que estaria vindo no culto, né? Mas, irmãos, muitas pessoas estão parando, às vezes, no meio do caminho. A gente, às vezes, vê pessoas assim, entregando a vida a Jesus, e glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor, mas como é bom e maravilhoso quando você encontra alguém que entregou a vida a Jesus, e aí se passam 10, 15, 20 anos, e você encontra aquela pessoa, e aquela pessoa ainda está em Jesus. Ela ainda está firme. Talvez não aconteceram tantos sinais e maravilhas, coisas miraculosas na vida dela, mas aquela pessoa está em Jesus. Ela passou momentos difíceis, ela teve dificuldade, aquela pessoa passou por muitas lutas, mas você olha para ela e ela diz assim: eu continuo firme em Jesus. Eu continuo crendo em Jesus. Esse é um grande testemunho que nos leva também a continuar. Mas o segundo lugar, irmãos, que nós devemos estar olhando é para a nossa vida mesmo. Nós temos que olhar para os heróis da fé primeiro, depois nós temos que olhar para a nossa vida. Temos que olhar para a nossa vida. E olhar para a nossa vida por quê? Porque nós estamos em uma corrida. Os corredores aqui nessa época, eles usavam uma técnica que se usa ainda até hoje. Algumas pessoas que correm assim, corrida de longa distância, às vezes eles correm na areia, né? Por quê? Porque a areia é mais pesado. Alguns correm com um pezinho para que fique mais pesado. E aquilo dali atrapalha no treino, aumenta a resistência. Mas quando eles vão correr, o que eles fazem? O que eles faziam naquela época? Eles treinavam com o peso, mas quando eles iam correr, eles tiravam o peso. Porque, digamos ali, treino é treino, né? Jogo é jogo. Então, no treino, eles utilizavam aquele peso e permitia, mas quando ia para a verdade, para a corrida, eles tiravam o peso. E aqui o Senhor, Ele nos diz assim: livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Então, irmãos, o Senhor está nos chamando para uma corrida. E aqui o interessante é que faz uma diferença entre peso e pecado. Peso não é necessariamente um pecado, mas é algo que me atrapalha a crescer, correr na fé. Essa semana a gente estava compartilhando com alguns irmãos, né? E aí, dizendo, e aí, né? Beber é pecado ou não é? Estão aguardando a resposta, né? Biblicamente não é. Mas se ficar embriagado, pecou. E o que eu faço para não embriagar? Não bebo. E se beber e não embriagar? Não pecou. Mas você quer saber uma coisa? Se você quer correr, se você quer voar em Deus, Deus vai fazer com que você tire até o peso. Porque tem coisa, irmãos, que não é pecado, mas está te impedindo de avançar. Está te impedindo de seguir adiante. Então aí às vezes a pessoa ela entregou a vida a Jesus, está no Senhor, está 10 anos, 15 anos patinando, não sai do lugar, patinando, não sai do lugar, patinando, não sai do lugar, porque às vezes ela está presa naquele, não é pecado, então por isso eu faço, mas está entra ano, sai ano e não sai do lugar. Então o Senhor ele fala aqui, olha, se você quer correr,
Se você quer avançar, você precisa deixar para trás até os pesos. Precisa se livrar do peso. O Senhor, Ele vai nos pedir até coisas que não são proibidas, mas Ele vai nos pedir para quê? Porque Ele quer nos levar. Nós cantamos hoje: Senhor, eu quero ir a lugares mais altos. Irmão, às vezes para ir a lugares mais altos, eu vou ter que deixar de fazer coisas que não é pecado, mas que talvez a maioria faça. Mas se eu quero estar no lugar mais alto, eu preciso deixar de lado. Eu preciso deixar esse peso. Eu posso até correr com esse peso, como a Bíblia diz aqui. O peso não impede a pessoa de correr, mas o peso faz com que ela fique vagarosa, ela fique lenta. Não é uma pessoa que é ágil e que está correndo a corrida da fé. Eu lembro quando Jacó, ali já, no caso, era um pecado de idolatria. Mas Jacó, irmãos, por muito tempo Deus falou com Jacó. Depois ele estava com a família dele. Depois ele saiu da casa do seu sogro Labão. E depois Jacó servia a Deus, levantava altares, como eu preguei esses dias. E chegou o momento que Deus falou para ele: Jacó, levante um altar a mim e faz uma coisa: tire os deuses que ainda estão no meio de vocês. Ou seja, Jacó andou com Deus um bom tempo e continuava com o povo. Ele, como patriarca ali, ele permitia que o povo fosse idólatra. E Deus andou com ele. Mas chegou um momento que Deus falou: Jacó, hoje, a partir de hoje, não. Eu permiti você andar comigo até aqui dessa maneira, porque você estava nesse nível. Mas agora eu quero te levar para um outro nível e você precisa retirar isso do meio. E o Senhor fala aqui: livre-se do peso. Então, irmãos, às vezes eu não sei o que pode ser um peso na sua vida, mas eu sei o que é um peso na minha vida. Às vezes um peso na sua vida pode ser as amizades, os relacionamentos que você tem, que não está agradando a Deus e que às vezes te impede de servir ao Senhor. Pastor, ter amigo é pecado? Não é. Mas às vezes a amizade que você está tendo está te levando mais para longe de Deus do que para perto. Então o Senhor fala: olha, se livra, porque você precisa correr. Se você não se livrar, você vai continuar vagaroso. Pode ser que você não pare de vez, mas você não vai avançar. Não vai avançar. E você precisa avançar. Porque, irmãos, da mesma maneira que nós estamos olhando para os heróis da fé, eu quero dizer para você uma coisa. Quem aqui já entregou a vida a Jesus, levanta a mão assim. Você já declarou diante de Deus que você serve, diante das pessoas que você serve Jesus? Fala uma coisa, fala para o seu irmão assim: o mundo está de olho em você. Irmão, se eu falei que eu sirvo a Jesus, eu tenho que entender uma coisa: o mundo está de olho em mim. Pastor, mas quero saber de... Não interessa. Você falou que é de Jesus, se prepare. O mundo está de olho em você. O mundo está esperando para ver o que você vai fazer. Para quê? Às vezes para te acusar, ou às vezes para que a vida daquela pessoa seja mudada. Mas, irmãos, querendo ou não, o mundo está de olho na gente. Está de olho em nós. Certo? Eu já contei essa história, vou contar novamente. Eu creio que uma boa parte não conhece essa história. Bem quando eu cheguei aqui em Campo de Júlio, né, tinha o restaurante ali da mãe do irmão John, e eu fazia as minhas refeições ali, era solteiro ainda, fazia as minhas refeições,
morava no hotel, né? E eu fazia mais refeições ali, o almoço. Todo dia almoçava ali. Aí um dia eu cheguei na casa de uma irmã e a irmã disse assim: pastor, pode beber? E aí eu falei, essa pergunta, ela tem uma outra coisa por detrás da pergunta. E eu disse, mas por que, irmã, que você está falando isso? Aí, não, nada não. Aí eu fui apertando. Ela falou, não, é que uma pessoa passou no restaurante e ela viu o pastor bebendo. Aí eu disse para ela assim, e aí, o que você acha, que é verdade ou que é mentira? Aí ela disse, mentira, né, pastor, que é isso? Eu olhei de novo, fiz a pergunta, eu sabia que lá no fundo ela estava em dúvida, né? E ela tem o direito da dúvida. E aí, eu expliquei para ela, falei, irmã, o que pode ter acontecido, né, não sei se os mais antigos vão lembrar, que tinha aquela tubaína, né, que o líquido parecia de cerveja, e algumas tubaínas vinham no frasco da cerveja, vinha escrito cerveja, porque eles utilizavam a mesma garrafa de vidro, né? E aí eu expliquei para ela acho que entendeu, e aí depois eu pensei assim, acho que agora não vou mais beber tubaína. Eu vou tomar tinha uma garrafa também de cola, né? Cola. Falei, vou tomar cola, porque é preta, né? Mas depois eu pensei, vamos falar que eu estou tomando caracu. Né? Eu já tomei muito caracu no passado. Mas, irmãos, o que eu quero dizer? Né? Eu quero dizer que as pessoas estão olhando para a gente. As pessoas estão olhando para a gente. E eu não quero te trazer um peso sobre a sua vida. Eu só quero dizer para você que nós podemos correr, nós podemos avançar, nós podemos alcançar mais lugares altos no Senhor, ou nós podemos ficar em uma vida mediana, né, no sentido de que o Senhor tem mais para você, mas você decide viver menos do Senhor e não impactar a vida de ninguém. Então o Senhor diz aqui, olhe para você e se livre do peso. Se livre do peso. E aí depois, irmãos, também fala o quê? E do pecado que nos atrapalha. Do pecado que nos atrapalha. Né? Então, pecado, a palavra pecado é a palavra hamartia, que significa errar o alvo. Deus tem um alvo para a minha vida e quando eu erro o alvo, eu pequei. Então, todas as vezes que eu peco, eu estou errando um alvo que Deus estabeleceu para a minha vida. Então, o pecado também, irmão, nos impede de ter mais intimidade com Deus. A palavra de Deus lá em Isaías vai dizer assim, que o Senhor não ouvia o povo por causa do pecado. O pecado impedia que o Senhor ouvia a oração do povo, estendesse a mão para o povo. Então, o pecado, ele vai, com certeza, nos impedir de estar nesse lugar ou mais profundo ou nesse lugar mais alto em Deus. O pecado vai nos impedir. Mas aí nós temos, digamos aí, um problema. Porque nós somos pecadores, entregamos a vida a Jesus, e depois que nós entregamos a vida a Jesus, a gente ainda continua, ainda peca. Mas nós temos que lutar, irmãos, contra o pecado. Nós temos que lutar contra o pecado. Nós temos que jejuar para vencer o pecado. Nós temos que buscar o Senhor em oração e jejum para vencer o pecado. O pecado está diante de nós. E o pecado muitas vezes nos atrapalha, como diz a Bíblia aqui.
E a Bíblia diz assim, olha, deixa o peso, deixa o pecado e corra com perseverança a corrida que está diante de você. Corra com perseverança. Corra com perseverança. Eu estava ouvindo uma palavra essa semana do pastor Luiz Hermínio. E ele sempre conta a história que quem pregou a palavra para ele, quem ministrou na vida dele, foi o vô dele, o seu Hermínio. Igual ele diz assim, seu Hermínio, um presbiteriano tradicional, que praticamente não batia palma e nem dava glória a Deus, mas que todos os dias fazia um culto doméstico na casa dele. E muitas vezes, quando ele invadia a casa do vô dele nas madrugadas, correndo da polícia, que ele vendia droga, e ele ficava ali escondido e dormia, e aí quando de manhã cedo acordava, o vô e a avó chamavam ele para tomar o café da manhã, e tinha culto doméstico. E ele tinha que ouvir a palavra. E ele ouvia a palavra. E depois o vô dele colocava a mão dele e orava. E falava, Senhor, ele ainda vai entregar a vida ao Senhor, ele vai ser um pregador, ele vai ser um homem de Deus, o Senhor vai falar através da vida dele. E aconteceu. E quando o vô dele morreu, ele pediu duas coisas do vô dele. Ele pediu duas coisas. Ele pediu para o vô dele, antes de morrer, falou, vô, o senhor me dá a sua Bíblia? E tem até a Bíblia, até hoje no escritório lá. O senhor me dá a sua Bíblia? Porque era uma Bíblia velhinha, surradinha, toda marcadinha, escrita, que o vô dele lia, estudava e marcava. E aí depois ele disse, vô, o senhor me dá a sua aliança? Acho que ficou mais de 60 anos casado com a avó dele. O senhor me dá a sua aliança? Duas coisas que ele via na vida do vô dele. O amor pela palavra e o matrimônio com a avó dele, o casamento. E ele pediu a Bíblia e a aliança. E depois ele fez a aliança, derreteu e fez a aliança dele e da esposa. E aí fiquei olhando, ouvindo aquela história. Irmãos, os nossos filhos estão olhando para a gente. Quantos da geração anterior não aprendeu a fumar com os pitocos de cigarro que o pai ou a mãe jogavam no chão? As primeiras vezes que eu traguei cigarro foi com o cigarro, os pitocos que minha mãe jogava no chão. Eu ia comprar cigarro, e ai de mim se não fosse. Tinha que comprar bebida. E aí, irmãos, eu me converti, 14 anos de idade. E eu lembro a primeira vez que eu falei para minha mãe, eu não vou mais comprar cigarro para a senhora. Tomei coragem. Falei, eu não vou mais comprar cigarro para a senhora. Eu fui primeiro da casa a se converter. Falei, eu não vou mais comprar cigarro para a senhora. Você vai me desobedecer, menino? Eu é que sou sua mãe. E eu lembro que eu disse para ela assim, eu não vou comprar um negócio que vai matar a senhora. E aí ganhei com esse argumento. Senão ia ganhar uma surra. Mas não fui. Depois de algum tempo, minha mãe tinha uma loja e meu pai tinha, até hoje tem uma serralheria, e eu fazia cobrança para eles. E na loja que a minha mãe ela tinha muitas
mulheres, né, de programa, elas compravam. E às vezes eu tinha que ir lá nas casas de prostituição para comprar, para cobrar, né? E às vezes quando eu chegava lá, elas estavam muito à vontade, né? E antes de se converter, a carne, eu humanamente falando, não gostava, né? Eu vou lá cobrar, porque eu vou chegar lá, elas vão estar muito à vontade. Mas aí eu me converti, entrego a vida ao Senhor. E aí Jó, adolescente, aquela luta, até que um dia o Senhor começou a ministrar, falou, não tem mais como. Isso não está fazendo bem para você. Ah, não, mas aí a gente tenta raciocinar, né? Mas eu só vou lá para cobrar, eu estou fazendo um serviço. E aí o Senhor falou para mim, não é questão que você vai lá para cobrar. Você sabe que isso daí pode te levar a uma coisa pior. Então, em si não era pecado, mas eu tive que chegar também e dizer, mãe, não dá mais de cobrar naquele lugar. Eu fico com vergonha de os irmãos pegar eu saindo de lá. Falei para ela, né? Fico com vergonha. E ela disse, não, tá bom, não precisa mais cobrar lá não, vou dar um outro jeito de cobrar. Né? E, irmãos, isso que eu estou falando, às vezes você fala, pastor, não serve para mim, tá bom, pode ser que não sirva mesmo. Né? Vai orar, conversar com o Espírito Santo e vai ver se não serve. Né? Mas se servir, ele vai falar também. Né? E ele diz aqui, olha, o pecado que nos atrapalha, corra com perseverança a corrida que nos está proposta. E para encerrar no versículo 2, diz assim, mantenhamos o olhar firme em Jesus. Olhe para os heróis da fé, olhe para si mesmo, mas acima de tudo, olhe com os olhos firmes em Jesus. Não tire os seus olhos de Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. A nossa fé começa em Cristo e a nossa fé termina em Cristo. Termina, pastor? Termina. Um dia você não vai precisar de fé mais. Quando você estiver com o Senhor na eternidade, você não vai precisar mais de fé. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Agora diz assim, por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Jesus, irmãos, ele olhava o que estava proposto a ele. A alegria. Jesus, ele suportou tudo porque ele via as pessoas que seriam transformadas através da obra dele. A Bíblia diz que ele viu o fruto do penoso trabalho dele. Jesus, ele suportou a vergonha. A crucificação era a morte mais humilhante que tinha no Império Romano. Tão humilhante que um cidadão romano, ainda que fosse um criminoso, não poderia morrer a morte de cruz. Ele poderia ser condenado à morte, mas ele não poderia ser morto da maneira na crucificação. A crucificação era a forma que se matava quem não era cidadão romano e os piores criminosos. Se matava pela crucificação. E Jesus, diante da cruz, da crucificação, ele não recua, ele não volta atrás. E se não bastasse a crucificação, que era algo terrível,
o que antecipava a cruz, a tortura, era pior ainda. Pior ainda. O tipo da tortura era pior ainda. Eles tinham um chicote que era feito de pontas de ossos bem afiadas, aonde se batia na costa do criminoso, e muitas vezes quando voltava o chicote, voltava pedaços da carne. Possivelmente, Jesus ele foi torturado antes de ser crucificado, a ponto de os ossos da costela aparecerem. Muitos que eram condenados à morte de crucificação, alguns não aguentavam chegar na cruz, porque eles já morriam na tortura. E aí nós estamos falando não de uma pessoa, nós estamos falando do Filho de Deus. Aquele que a Bíblia diz assim, que nada do que existiria se não fosse por intermédio dele. Aquele que existe, que é antes de toda a criação. E a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Nós estamos falando do Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, que se fez homem, se humilhou, veio a essa terra. E ele não veio passear, ele não veio de férias, ele não veio para viver o melhor dessa terra. Não, ele veio para morrer. Ele sabia o porquê que ele estava aqui. Mas mesmo diante daquela situação, irmãos, humanamente falando, Jesus, quando estava crucificado, ele disse assim: Eloi, Eloi, lama sabactani, Deus meu, por que que o Senhor me desamparou? Naquele momento, todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus. Alguns teólogos vão dizer que Deus, naquele momento, teve que virar as costas para o seu Filho, Deus homem, porque Deus não suportava ver o pecado da humanidade que estava sobre Jesus. E é por isso que ele disse: Deus meu, por que que o Senhor me desamparou? O Filho de Deus, o próprio Deus, ele suportou toda essa dor, porque ele estava olhando a alegria que estava proposta. E quando alguém, irmãos, hoje entrega a vida a Jesus, a Bíblia diz que há festa nos céus. Então Jesus suportou, porque ele já via as festas que ia acontecer no céu, quando alguém olhasse para ele, né? E aí nós temos, agora que eu lembrei, que eu tinha que abrir o meu caderninho, que eu anotei tudo aqui. Vamos voltar, né? Lembrei de um texto que ia falar. Números 21, versículo 4 ao 9. Fala ali quando João também, 3, 14, 16, vai falar isso. Quando as serpentes entrou no meio do povo de Deus e picou, mordeu o povo de Deus, e eles começaram a morrer. E aí Moisés foi orar a Deus, porque estava morrendo muita gente. E aí Deus falou assim para Moisés: Moisés, pega e faz uma serpente de bronze, e levante essa serpente, coloca essa serpente em uma haste. E todo aquele que a cobra venenosa picar ele tem que correr, e ele tem que olhar para a serpente de bronze. E quando ele olhar para a serpente de bronze, o veneno que está dentro dele vai ser neutralizado pelo poder que emana da serpente de bronze. Primeira vez que eu li isso, eu achei esquisito. Mas aí você vai ler lá em João vai dizer que a serpente de bronze era uma figura, era uma tipologia de Cristo. Que Cristo, um dia, essa serpente de bronze apontava para a crucificação. Que um dia Cristo seria crucificado
E o interessante é que a Bíblia nos diz que Jesus estava no meio de dois criminosos, e a palavra do Senhor diz que naquela cruz ele atrairia muitos para si, e muitos que olhassem para a cruz. Nós não estávamos lá naquele dia, naquele momento, mas hoje, quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo na cruz, a Bíblia diz que no homem existe um veneno chamado pecado, a desobediência. E quando nós olhamos para a obra de Cristo, o poder que emana da cruz, ele entra na minha vida quando eu creio em Jesus. E o poder do pecado não tem mais poder sobre a minha vida. E aí é o que o Senhor diz, Romanos 8:1. Nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Você está em Jesus? Nenhuma condenação há mais. Mas Deus, Ele quer que você avance. Deus, Ele quer que você corra. Deus, Ele quer que você cresça espiritualmente. E para isso, irmão, nós vamos ter que deixar alguns pesos. Nós vamos ter que se livrar de pecado. Nós vamos ter que colocar os nossos olhos em Jesus. Quantas pessoas pararam de seguir o Senhor? E eu já convido o Ministério Louvor aqui. Quantas pessoas pararam de seguir o Senhor porque ao invés de olhar para Jesus, ou olhar para os homens da fé da Bíblia, eles estão olhando para as derrotas, para os pecados das outras pessoas, para as falhas das outras pessoas. Quantas pessoas estão dizendo assim, se for para ser crente como aquela pessoa, eu prefiro ficar no mundo. Em outras palavras, ela está dizendo assim, se for para ser crente, eu prefiro ir para o inferno. Não tem juízo, né? E aí, irmãos, o que a palavra de Deus nos mostra é que a palavra, ela é como um espelho. Quem aqui olhou no espelho hoje? Acho que quase todo mundo. Dificilmente a gente vai no culto no domingo, né? E não olha no espelho. E quando você olhou no espelho, eu vou te fazer uma pergunta. O que você viu te agradou? Tem umas pessoas aí com uma autoestima, disse sim. Glória a Deus, né? Mas, irmãos, nem sempre, quando nós pegamos esse espelho, que é a palavra, e nós olhamos para ele, nem sempre o que nós vemos nos agrada. E nem sempre tem que agradar. Às vezes eu pego a Bíblia e leio assim, e humanamente falando, a gente pensa, nem devia ter pego. Agora que eu peguei, eu vi. E agora que eu vi, eu não tenho mais escolha. Agora que eu vi, eu tenho que tirar. Enquanto você tem um pedacinho de alface aí no seu dente, e você não viu e ninguém te falou, tranquilo. Não é verdade? Tranquilo. Você dá risada, você conversa, você fala, né? Aí de repente você vai lá no espelho e você vê o alface, o que você faz? Você tira na hora. Porque quando você vê, passa a te incomodar. E aí nós vemos aí, irmãos, um movimento para se atualizar a Bíblia. Um movimento para mudar a Bíblia. Um movimento para fazer com que a Bíblia se adeque ao pecado das pessoas. Por quê? Porque essa Bíblia aqui, quando o homem olha para ela, nem sempre a gente vai se agradar. Nem sempre a gente vai se agradar. Mas, quando eu olho aqui e vejo, Senhor, eu não estou fazendo isso. Eu preciso mudar nisso.
Amém? Vamos ficar em pé? Eu lembro até hoje. Primeira Bíblia que eu ganhei. E graças a Deus tem bastante Bíblia. Mas a primeira Bíblia que eu ganhei, a pessoa que me deu, ela escreveu assim, eu queria ter essa Bíblia até hoje, né? Ela escreveu assim: se esta palavra não te afastar do pecado, o pecado vai te afastar dessa palavra. Irmão, essa frase foi tão forte, eu recém-convertido, a pessoa me deu a Bíblia, eu fui ler a primeira frase assim, aquilo dali é como se te ficasse assim, fazendo eco dentro de mim, e eu não esqueci essa frase até hoje, né? E o interessante é que tem aí alguns anos, né, de conversão, e constantemente eu olho para cá e eu vejo coisa que não me agrada, né? Mas desde o início para cá, a cada dia eu vejo menos coisas que não me agradam, mas eu continuo vendo coisas que não me agradam, coisas que no sentido assim, de repente você não está ok com a sua esposa, de repente você está tratando ela com grosseria, e de repente você pega a sua Bíblia e vai ler, e você lê assim, e ela não pode ser tratada com grosseria. Aí é quando eu leio aquilo dali não me agrada. Porque a carne quer o quê? A carne quer fazer com que a gente tenha razão. Mas a Bíblia, ela não quer me dar razão. A Bíblia, ela quer gerar em mim um temor, uma santidade pelo Senhor. Então eu olho a palavra e digo: Senhor, é verdade. Então o Senhor me ajuda aí, porque não está fácil não, não é fácil. O Senhor me ajuda. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Eu creio, meu irmão, que você não vai parar. Em nome de Jesus. Ainda que muitas vezes você está nessa corrida e alguns pesos estão atrapalhando você correr ainda mais. Mas o Senhor, Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele é o Deus que tira o peso. Você quer se livrar do seu peso? Aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus. Coloque o peso, coloque o fardo, coloque aquilo que atrapalha você correr diante do Senhor. Às vezes você não tem força, mas o Senhor, Ele tem toda a força. E o mais interessado que você corra é o Senhor. O Senhor, Ele quer te ver correndo, meu irmão, minha irmã. O Senhor, Ele quer te ver avançando. O Senhor, Ele quer te ver crescendo. O Senhor, Ele quer fazer com que você se torne um homem, uma mulher de fé, aonde os seus filhos no futuro irão olhar para você e dizer: olha, o meu pai, a minha mãe, eles são homens, mulheres de Deus, eles servem ao Senhor há muito tempo. Eu posso até não estar fazendo a vontade de Deus hoje, mas eu tenho dentro da minha casa um testemunho de um homem e de uma mulher de Deus que serviram o Senhor. Em nome de Jesus, aleluia. O Senhor, Ele quer te ver avançar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem tem a última palavra na sua vida é o Senhor. Talvez você diga: Senhor, Senhor, em nome de Jesus. Talvez você diga: olha, mas eu já errei tantas vezes, eu já caí tantas vezes. Mas o Senhor é aquele que te levanta. A Bíblia diz que o justo pode cair, ainda que seja 7 vezes, mas o Senhor de todas o levanta. O Senhor sempre está pronto a levantar
homens e mulheres que se prostram em arrependimento, em quebrantamento diante dele, em nome de Jesus. E Deus pode fazer da sua história uma grande história de fé. E Deus, Ele quer fazer da sua história uma grande história de fé, em nome de Jesus. Eu quero te ver, meu irmão, daqui 10 anos, firme na presença do Senhor, exaltando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor, firme na casa do Senhor, declarando que Ele reina, que Ele vive, que Ele é o Senhor da sua vida, da sua casa. Eu quero te ver daqui a muitos anos, casado com a sua esposa, servindo ao Senhor com a sua casa, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome dEle, em nome de Jesus. Deus, Ele te fez para que você viva a vontade dEle, e para que você viva em fé, em nome de Jesus. Vamos estar louvando o Senhor agora.